Bom dia, boa tarde, boa noite, vida e a paz do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Pois bem, gente, todos me conhecem nas redes sociais, sou irmã Cris, Marcos, André Vitória. E o tema hoje é aprenda a pregar pregando, aprenda a pregar, né? Vamos essa palavra, aprenda a pregar, né? Aqui no índice, aqui tem uma chamada que eu separei: primeira, a chamada; segunda, oração; terceira, memória; quarta, habilidade; quinta, inspiração; sexto, criatividade; sétimo, entusiasmo; oito, determinação; nove, observação; e 10, teatralização; 11, a síntese; e 12, ritmo; 13, a voz. É necessário ter esse conhecimento na vida, esta base, para que a gente possa entender os mistérios e a chamada de Deus. Aprenda a pregar. Pregar não é só gritar, pregar não é discutir, pregar não é tirar vantagem de alguma coisa, pregar é mencionar a qualidade da palavra, a qualidade da pregação e a chamada e inspiração de Deus. E o que me chama a atenção é aqui, ó. A chamada geral envolve todos os membros do corpo de Cristo. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, diz assim: todos os salvos foram chamados com uma vocação, para serem pescadores de homens, como Pedro foi, né? A vocação da igreja é missionária evangelística, porém existe a chamada específica. A chamada específica, que todo homem tem que ter essa chamada específica. A chamada específica, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nem todos foram chamados para ser pregadores ou mestres. É preciso compreender a chamada e a vocação ministerial para não ser um bom obreiro, porém fora do lugar. Muitos foram chamados e vocacionados para pregar, porém negligenciar não é querer pregar. O preço da dedicação: ninguém pode ser bem sucedido no exercício deste ministério se não estiver disposto a sacrifícios que são inevitáveis na vida de um pregador bem aprovado. A minha oração constante é para que Deus levante mais homens com a disposição do apóstolo Paulo, com aquela disposição que Paulo tinha, com a intrepidez de Pedro e com a eloquência de Apolo, para que o evangelho continue transformando e santificando vidas. Então as pessoas precisam entender e conhecer quem é Deus. A oração, antes de ser um homem de pregação eloquente, todos devem se preocupar em ser um homem de oração eficiente. Pregador não pode agir como um profissional de púlpito. A mensagem ministrada na igreja é para a igreja, não é apenas para informar, mas sim para transformar e edificar, salvar e restaurar, etc. A mensagem ministrada por pregadores não oram, é como um pão cru que foi servido sem passar pelo fogo. Esse tipo de mensagem não convence nem aquele que prega, quanto mais aquele que ouve. A oração e a unção. É interessante notar que quando Pedro e João abençoaram os homens, ministrando sobre ele a cura de sua enfermidade, diz a Bíblia que eles estavam subindo para o templo a fim de orar. Em Atos capítulo 3, disse Pedro: não temos ouro nem prata, mas o que temos é a unção. Aleluia. É possível separar a unção e a oração. A oração é melhor. O sermão com óleo precioso da santa unção do Espírito Santo, em Efésios capítulo 6, versículo 18. Na pregação, usar a imaginação sem unção é presunção. Por isso que nós acreditamos no sobrenatural, no algo de Deus. Acreditamos na eficiência, na eloquência das coisas que é de Deus. Quando nós começamos a pregar, sistematicamente, a gente sente a gloriosa, marcante presença de Deus na nossa vida. Porque quando um pregador ele começa a pregar, ele, antes de ser um pregador, ele começa a se paudar, ele começa a orar, e depois começa a ler, e depois começa a memorizar, para que ele possa ter bases e assuntos marcantes na vida de um ser humano. Porque que hoje muitas ovelhas, ela entra na igreja pela porta e sai por outra, se desgarra pelo fato do conhecimento que não impactou a sua mente e seu coração. Nem houve uma verdadeira libertação e nenhuma transformação de vida. Mas Jesus, ele veio para trazer vida e vida com mudança. É necessário que todos nós que temos o conhecimento da chamada de Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que orar ao Senhor, a gente tem que examinar sempre a Escritura, a gente tem que estar sempre ali, no ciclo de oração, buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Porque muitas pessoas querem se apresentar ou ser auto-apresentado, desde que Jesus esteja presente. A palavra do Senhor diz: não importa que eu diminua,
mas que ele cresça, mas que o nome do Senhor na minha vida apareça. Aí diz aqui a memória e a faculdade de reter as ideias, impressões e conhecimento é adquirido. A memória há sempre de grande utilidade para o orador. A memória é tão importante que o Espírito Santo, através dela, nos faz lembrar aquilo que deles aprendemos no momento em que estão ministrando a palavra. Apesar de haver pessoas com memória prodigiosa, nunca devemos deixar de expender, nunca devemos deixar de depender do Espírito Santo. Então tem pessoas que têm grande habilidade de pegar a palavra, de manter, guardar em sua memória. E para que a gente torne-se um grande orador, um pregador com unção, a gente tem que estar buscando o Senhor enquanto se pode achar. A gente tem que estar lendo a Bíblia, a gente tem que estar orando, lendo e orando, fazendo estudo em alguns livros, fazendo algumas análises em alguns livros sintéticos, para que a gente possa ter um bom relapso, um bom crescimento. E também na forma de pregar, ter um bom vocabulário bem ocultante, um vocabulário bem satisfeito, um vocabulário bem que a gente possa interagir, sentir a verdadeira marcante presença de Deus no nosso coração. Aí é que está o importante segredo, a oração e a ação. Orar sem cessar, como dirá em Mateus. Devemos sempre orar para que Deus possa nos utilizar, não só como mecanismo, mas como uma bênção, mas como um canal de bênção para abençoar outras vidas. Por isso que o tema hoje diz, aprenda a pregar. Então devemos aprender em um dia tão difícil. Eu sei que não é fácil.